E, então, a gente abre para a sessão de perguntas, né? A gente abre para o debate. Ficamos aí à disposição de vocês, quem tiver alguma pergunta. Eu acredito que talvez não precise nem vir aqui, porque o auditório é pequeno e baixo, então acho que dá para ouvir. Bom, enquanto vocês pensam, eu queria aqui formular uma perguntinha aqui rápida para o Miguel. Miguel, um trecho da sua conferência, né, me chamou a atenção para um aspecto que é particularmente importante e não é uma discussão nova no pensamento do Nietzsche, foi o problema da ascese. O problema da ascese, do ascetismo no pensamento do Nietzsche. E, de fato, num trecho, se eu não me engano, na primeira metade da sua conferência, você ressaltou a importância, a característica, né, do ascetismo implantado aí, digamos, por Sócrates, Platão, como forma de combate ao pessimismo, tá? Pós-era trágica, né? O pessimismo pós-tragédia. Muito bem. E ressaltou, nesse sentido, claro, os valores ascéticos aí foram implantados e inclusive, a associação ascetismo-metafísica. A questão que eu queria lhe colocar, para que a gente discutisse um pouco mais isso, seria ver até que ponto o Nietzsche também, né, não pregaria aí um outro ascetismo, que seria talvez um ascetismo da força, né, porque também não há em Nietzsche aí não me parece, uma liberação dos instintos, né, no sentido de um deixar correr solto, né? Há em Nietzsche também uma necessidade de tomar as rédeas, que ele coloca já desde de humano demasiado humano e vai com isso até além do meio animal e mais além também, né? Então é essa questão, né? Talvez talvez seja necessário distinguir realmente um ascetismo da força, um ascetismo da fraqueza, né, no pensamento do Nietzsche. Obrigado, Gustavo. Bom, quando eu fiz o percurso interpretativo de Nietzsche de um momento trágico, um momento de afirmação vital, de instintos, do corpo, etc., etc., fiz o contraponto claro, né, que dentro da obra dele, né, com uma visão escatológica e teleológica, no sentido de Sócrates e Platão, a partir da contenção dos afetos, etc., pretendem chegar a um mundo melhor, e por aí vai. E aí você também colocou um dedo, né, na ferida, no sentido de, bom, Nietzsche teria outra forma de ascetismo, iria propor uma outra forma de ascetismo. E eu problematizei a questão, basicamente, não tanto do ascetismo, mas da teleologia e escatologia. Se Nietzsche, ao propor uma nova idade trágica, não estaria justamente no mesmo modelo de pensamento. E aí, se nós vemos, por exemplo, a história de um erro, nós não podemos entender como um antropomorfismo. Platão, eu sou a verdade, Cristo, não, são figuras, lentes de aumento que Nietzsche usa para falar de momentos do jogo de forças da vida. Então, tem um momento em que a vida vai procurar uma saída ascética, ou seja, não é fora da vida o ascetismo é uma forma oblíqua em que a vida se manifesta, como Nietzsche fala na terceira dissertação da genealogia da moral. E Nietzsche não seria justamente o gênio, né, a figura, justamente um movimento da vida, porque caso contrário estaria no antropomorfismo ou no antropocentrismo que critica. E eu ofereci uma grande questão que Nietzsche não está prometendo, nessa nova era trágica, né, um final feliz. Não há final feliz. Não há uma escatologia, não um alvo, como sou platônico. Acho que todo pensamento ocidental, eu poderia dizer assim, Nietzsche brinca quando fala do cristianismo, que é
platonismo para o povo, eu diria que toda a metafísica é uma espécie de mosaísmo para o povo. O que significa mosaísmo? Todo pensador que sai fora da caverna, volta como Moisés, não a se sentar inocentemente junto aos coleguinhas, vem com as tábuas da verdade na mão, torna-se o rei. E acho que Nietzsche, a pretensão dele, quando ele joga, acho que a gente tem que ler com muita calma Ecce Homo, muitos falaram que ele escreveu um estado de loucura, etc, etc, mas ele joga com a escatologia, fala, eu sou um alegre mensageiro, mas também sou um anunciador da fatalidade. Então, esse alegre mensageiro, todo pensar é mosaísmo. O que Nietzsche está dizendo aí é que o homem foi excêntrico. Ele não quer curar nem melhorar, só simplesmente que o homem volte ao trágico. O que é esse voltar ao trágico? Aceitar a natureza fronte ou múltiples em que estamos, onde não há cura. Acho que no Nascimento da Tragédia fala o mundo é justo e injusto ao mesmo tempo. Então é isso. A problemática de Nietzsche, aí eu só enuncio rapidamente, Karl Jasper, no livro Nietzsche, falou que o único espírito realmente religioso do século XIX é Nietzsche, e toda a história de Dionísio, etc, etc. Mas o que eu acho é o seguinte, que não haveria ascetismo, porque eu acho que a reinstauração da vida, a afirmação da vida, é planificação do instinto. Isso não significa carpe diem, quando muita gente fala, oba, Nietzsche, suruba, vale tudo, só não vale, e não é isso, porque a gente não tem o direito à possibilidade de fazer tudo, e o conjunto corporal, ele até trouxe uma questão da pessoa, de quem é o estilo, a gente não tem o direito de decidir, ou seja, a gente pode, até uma coisa que estava discutindo com Jair, e com Leandro, o que nós fazemos, o que nós podemos fazer. E tudo o que nós podemos fazer é necessário, mas nós podemos escolher ou não escolher a necessidade. Tem necessidades que são prementes, se estou apertado e não saio, vou fazer xixi nas calças. Se eu tenho uma necessidade espiritual de fazer filosofia, não vou fazer xixi nas calças, mas vou fazer xixi nas calças do espírito. A gente vai sentir em outros sentidos, é mais sutil. Então, o que acontece? Nós não temos o direito de não nos articularmos com as forças. Vinícius de Moraes, eu sempre dou o exemplo, tem dois exemplos que eu repito, só para concluir. Rambo, muita gente fala, que pena, Rambo escreveu até os 20 anos, depois se dedicou ao comércio. Que pena para vocês, para nós, cara pálidas, porque o cara, a partir dos 20 anos, as forças levaram a fazer, era o próprio corpo, o corpo dele levava isso. E outro exemplo é Vinícius de Moraes, a gente vê Vinícius, tocava num recital, tomava 1 litro de uísque por recital. Aí a gente tenta, a grande maioria deve ter exceção, cai para trás, em vez de fazer música, cai para trás. Mas isso não significa, por isso minha tese é que em Nietzsche não há uma ética, mas uma dietética, não significa que o corpo de Vinícius, em determinado momento, se tomava 1 litro e ia passar mal. Então, não há ascetismo, há uma articulação com as forças, uma escuta do corpo. Não sei se é por aí. Professor Miguel, no momento da sua conferência, o senhor fala a respeito de se a proposta da novela trágica Nietzsche seria igual ao patamar do cristianismo e do platonismo. Eu coloco essa questão e cito uma frase do Heidegger que o Nietzsche é inversão do platonismo para ele. O que significa essa palavra inversão quando o Heidegger está falando? Bom, sobre Heidegger eu não tenho tanta competência para falar, eu citei, mas não tenho competência. Eu acho que o texto fantástico para demonstrar a crise da própria metafísica e a dissolução da metafísica é o final desse trecho que é fantástico, como 6 proposições, ele mostra esse percurso e esgotamento da metafísica. Diz mais ou menos assim: ao abandonarmos o mundo verdadeiro, que mundo resta? O mundo aparente, ao abandonarmos o mundo verdadeiro, que mundo resta? O mundo aparente? Não, também abandonamos o mundo aparente. Isto é, Nietzsche não vai sustentar um resíduo
desse mundo sensível platônico, não vai, ou colocar o corpo, que acho que é uma tese que sustenta Heidegger, que Nietzsche colocaria no lugar da alma, o corpo. O corpo, como Nietzsche entende, é outra coisa, não é um fundamento. Não. Então, só para te responder, eu acho que Nietzsche é radical. O Nietzsche consegue mostrar que tanto o suprassensível quanto a alma, entendido como substâncias, não vão ser substituídos por outras substâncias. Tem um trecho, um póstumo, se não me engano, de 85, que Nietzsche fala, ao eliminarmos a noção de sujeito e suas diversas materialidades, eu, etc., etc., nos libertamos da materialidade. Ou seja, todos os construtos que aludem a um mundo externo ou um mundo interno são eliminados, porque há forças, jogo de forças. Então, minha visão é que Heidegger, só para te responder, vai colocar o Nietzsche como o último metafísico, como aquele que fecha a tampa, vontade de potência seria a última concepção substancial do ente. Isso acho que é um jogo da visão heideggeriana. Acho que a tentativa de Nietzsche é radical, mostrar que o que há é esse paritário, o fluxo, só que nossos conceitos são que cristalizam esse fluxo. Nós não podemos dizer o fluxo. Então, só uma breve alusão, ele na fase final da obra, depois de 1886, envolvido com a questão do fisicalismo, do materialismo e do atomismo, ele vai criar três noções bem importantes. A noção de Kraft, de força, é insuficiente. Então, ele usa ponto, centro e quantum de força. Isso que quer dizer que Nietzsche está tentando fazer uma torção na linguagem para dizer aquilo que é pontual. Então, que não há uma substância nem material, nem uma substância corporal. O que há é um jogo de força. Não sei se respondi. E na contramão do que Heidegger afirma. Não sei se consegui responder. Alguém? Perguntas? Aí eu teria uma questão para ele. Veja só, eu queria te perguntar rapidamente. É o seguinte, eu segui tua fala de grande estilo, porque essa questão de grande estilo também traz à tona, no Ecce Homo, eu me lembro que Sarah Kaufmann, nesse texto Cultura e Culturas nas Extemporâneas, que está Nietzsche Jourduin, que o traduziu a Scarlett, ele fala a construção a posteriori da origem. Isto é, quando Nietzsche, eu tive que ser Wagner, eu tive que ser Schopenhauer para chegar a ser eu. Aí você usou a palavra pessoa. É um momento que eu acho que tem uma carga vinculada ao cristianismo. Você usou duas vezes, eu anotei aqui. E aí eu queria ver, e você também falou, aludiu à questão da liberdade em algum momento. Como que você vê essa ideia de grande estilo, com a crítica de toda a concepção identitária de sujeito? Como você vê isso na arte também? Que até a Rosa escreveu aquele texto recente do ano passado. Não sei como você vê. E quem age? Quem seria o depositário do grande estilo? Na verdade, o termo pessoa, quem usa é o Nietzsche. Ele mesmo usa persona. Eu só citei o fragmento. Mas é porque, naquele momento, ele se detém numa análise até algo assim, interessante, uma espécie de... concebendo o ego como uma espécie de cebola, ele vai descamando, a pessoa, a afetividade, por trás, e assim por diante. Na verdade, eu tenho a impressão que a ideia de grande estilo ela tem um sentido ligado a esse universo de escamas, digamos. Acho que assim, falar num estilo no sentido de um eu que detenha, digamos assim, a lei da sua criação é antecipadamente fora de questão, Mas é curioso como Nietzsche, embora falando da liberdade, que é o tal do ensaísta polonês, vou tentar falar o nome dele de novo agora, enfim, Stanisław Przemysłowski, enfim. Ele fala, enfim, é uma tendência crescente, sobretudo os autores da época, interpretarem a filosofia de Nietzsche como uma espécie de fatalismo, no sentido em que nós seríamos títeres de uma physis que é indiferente às nossas escolhas, mas não no sentido de moiras, assim, mas no sentido de realmente, no caso o artista, ele obedece àquilo que
que cai do céu, né? O Nietzsche ele se contrapõe a essa ideia na arte, o que já de si traz alguns desafios no caso da filosofia, né? Porque o livre-arbítrio está antecipadamente também fora de questão, na medida em que o sentimento da liberdade da vontade é algo epifinomênico, né? Quer dizer, depois de um complexo processo, enfim, eu sou o último a saber que eu quero, né? Enfim. No caso da arte, não. Quer dizer, como eu não posso acreditar na ideia de gênio, tampouco no inatismo que ela pressupõe, eu tenho que ser responsável pela criação. Agora, qual que foi a saída, né, que o Nietzsche, na maturidade, a mim me parece que ele vai encontrar? É pensar numa ideia de autoria, sem que, entretanto, você tenha que assumir compromissos metafísicos, ou enfim. Você foi momentaneamente, para usar os termos que você usou agora, você foi momentaneamente responsável por aquilo. Depois você não é mais responsável, enfim, num certo sentido. Quer dizer, a obra está lá, né? Quer dizer, você imprimiu o selo da sua vontade ali, foi responsável, mas não é, digamos que não é um prolongamento da minha ipsedade, né? Por exemplo, não tem uma ideia de relação causal no sentido de uma inerência eterna. Quer dizer, tanto é assim que eu posso fazer outras coisas, mudar de estilo, num certo sentido. Mas, no fundo, eu tenho a impressão que o Nietzsche, senão ele vira uma como se diz? A expressão o estilo passa a ser uma expressão que controla, porque não tem como pensar nisso, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que ser... O Nietzsche diz, olha, o gênio ele estudou muito, é porque a gente não percebe, né? Mas o Kant não fala algo muito diferente na crítica do juízo, não. Quer dizer, embora toda a doutrina do gênio que tem, há momentos que fala, olha, é preciso um certo estudo mínimo, né? Quer dizer, não dá... Como é que eu... Não sei se eu te respondi, mas enfim. O que eu estou pensando, a gente não poderia pensar numa ipseidade plural e pontual, isto é, não a ipseidade de um eu criador, né, né, autônomo, mas um corpo criador, né, como esse corpo de Zaratustra, pontual, né, que em cada momento orgânico age, né, que não é o depositário de uma consciência, de uma vontade autônoma, mas que é justamente um conjunto, um amplexo de forças em jogo, e que aí você pode ser criador. Né? Eu acredito que sim, só que assim, no caso tem complexo com nomes, né? Tem um complexo Chopin, né? Que é uma coisa que não tem igual. É como você compatibiliza isso sem que, entretanto, você tenha que assumir a teoria do gênio, por exemplo, né? O Nietzsche ele se detém nesse tipo de análise. Quer dizer, você tem que manter a ideia de que a obra é fruto de uma fabricação, mas, ao mesmo tempo, ela não deixa de ser num nível distante já daquele que designaria as forças, né? Uma versão sublimada ou divinizada sob a forma de obra de arte, digamos, de uma introdução de uma perspectiva instintual, né? Sim, mas já sublimada, né? Quer dizer, fazer esse caminho exige um pouco você é mais detetive do que contemplador da obra, né? Você tem que analisar um pouco por esse ponto de vista. Você tem que estar escrito essa coisa da ideia da retórica da partitura, né? A música não está na partitura, né? Tanto é assim que tem gente que é excelente música e não tem, enfim, sequer ler partitura, enfim. Mas de alguma maneira aquilo também não deixa de ser como a escrita, uma espécie de reflexo de estados de tensão do autor. Quer dizer, há uma razão, mesmo que, digamos assim, não exatamente lógica, para eu colocar aquele ponto ali. Enfim, eu quero convencer a mim mesmo de que o período acabou, porque o leitor não importa, enfim, mas você tem aí também, o papel ele não deixa de ser a obra, digamos assim, né? Não deixa de ser uma espécie de ponto de convergência, né, entre os instintos e a sua versão mais sublimada possível, né? Então, acho que é um pouco esse caminho, assim, que eu acho, sabe? Bom, alô. Bom, queria agradecer as conferências dos meus colegas e queria fazer uma pergunta para o Miguel. E eu
tenho a impressão, eu acho que você mostrou muito bem essa questão de uma certa matriz platônica que se encontra desde então da sua tradição, a leitura que ele faz de Sócrates e a sua repercussão. A gente pode, inclusive, pensar também no próprio período medieval e, acima de tudo, no período moderno, de uma tentativa de pensar a política como esse lugar aí da salvação do sujeito ou de correção desse sujeito. Me parece que você mostrou muito bem essa perspectiva teleológica, essa perspectiva aí, soteriológica presente nessa perspectiva de que a política seria, então, esse lugar e, certamente, haveriam, então, perspectivas, inclusive, escatológicas, de utopias, em última análise, ainda devedoras dessa matriz. E você colocou como, apesar de que o próprio Nietzsche parece formular coisas que talvez sugerissem esse tipo de filiação à tal tradição, você também mostrou como, talvez, apesar dessas possíveis pistas, não seria, talvez, a melhor maneira de compreender a sua proposta de uma afirmação do sentido da Terra, uma afirmação trágica da existência, uma possibilidade de recolocar a pergunta sobre o sentido da afirmação da nossa vontade e de outras tantas questões que envolvem, me parece, o problema aí no final do torna-te o que tu és, né? Bom, eu acho que me parece que essas coisas todas têm uma certa relação com essa proposta da grande política do Nietzsche, né? Que você tocou e talvez pudesse ser uma forma interessante de tentar complementar um pouco mais, eu acho que enriquecer essa sua palestra. Me faço, então, a pergunta também, e aí compartilho com você, se essa noção de e aí eu pego um pouco o que o Gustavo falou, por exemplo, eu fico me perguntando se não haveria um tipo de ascesis, um tipo de ascetismo, num outro sentido, porque o sentido originário de ascesis, como a gente vai pensar lá nos gregos, diferentemente do que foi o ascetismo e os valores ascéticos cristãos que tanto o Nietzsche criticou, esse sentido de ascesis ele tem muito a ver com o trabalho sobre si, tem muito a ver com o exercício sobre si, tem muito a ver com um tipo de produção de si, né? E isso era um sentido que a gente pode encontrar, por exemplo, na ascesis lá dos cínicos, por exemplo, né? A gente pode perceber isso também atravessando outras formas de ascetismo no período grego e romano, muito antes do cristianismo. Haveria um tipo de trabalho sobre si, e depois você colocou, olha, não, a gente precisa ter atenção a essa questão do cuidado aqui e agora, da natureza, desse complexo de forças que nos constitui, e, de alguma maneira, ali haveria, me parece, a possibilidade da afirmação desse sentido trágico da existência. Então, a pergunta é se não haveria um tipo certamente não esse que o Nietzsche critica, mas um outro tipo de trabalho ou de produção sobre si, portanto, nesse sentido, especificamente um tipo de ascesis, que talvez fosse importante para retornar na afirmação trágica do sentido da existência e que me parece ter alguma relação com a questão da grande política. E aí eu queria ver se você poderia nos ajudar a pensar um pouco melhor sobre a articulação dessas três coisas, né? Um tipo de trabalho sobre si, portanto, um tipo de ascesis, a questão da afirmação trágica da existência, e, certamente, com isso, a articulação de uma grande política que não é escatológica, mas é uma outra maneira de pensar a nossa ação no mundo. Obrigado. Leandro, muito obrigado. Não me aguentei. Já que o Miguel Angel perguntou, eu vou aproveitar o embalo. Me pergunto também se não teria alguma não nexo causal, né, entre a minha observação e essa, mas acho que é um pouco o efeito dessa pergunta. Aquele fragmento famoso, Lenzerheide, no final, Nietzsche, que é um fragmento que tem um sentido ligado à grande política diretamente, né, ou mais diretamente do que o grande estilo, né? Ele comenta algo sobre os mais moderados, que seriam os mais fortes, seriam os mais moderados, numa chave bastante próxima de uma ideia de, digamos, de moderação. Bom, obrigado, Leandro, e obrigado agora, Fernando, que vocês colocaram questões complexas. Quando você falou de ascetismo, do trabalho sobre si, e a afirmação da terra, que estaria implícita na grande política. Ora, a questão da grande política, eu acho que traz à tona
como quase tudo em Nietzsche, questões muito complexas. Ponto tal que nós sabemos que Nietzsche foi deturpado, usufruíram a teoria dele, né, no sentido de colocar Nietzsche como um afirmador de uma teoria racial, de uma teoria nacional-socialista, ariano e etc. Então, a questão da grande política, como ele formula apenas em textos praticamente do final da vida, de 86, né, da vida lúcida, depois de Para Além de Bem e Mal, e depois em fragmentos póstumos, torna-se algo muito complexo. Tem uma grande questão que acho que dá uma validade muito grande à perspectiva política de Nietzsche, até alguns comentam, até maior que o próprio Marx, e que Marx, por exemplo, cito Marx porque um dos grandes transformadores, está envolvido na transformação de um aparelho estatal, militar, econômico. No caso de Nietzsche, ele vai propor uma transformação cultural e da civilização. E aí um trabalho sobre si. E aí ele fala, tem uma frase, que uma tarefa de cultivo e disciplinação, que muitos confundiram isso com experimentos nazistas. E é um trabalho sobre si mesmo, que isso também está ligado ao Übermensch, né? E ao filósofo legislador, a ideia de filósofo legislador, que deve trabalhar sobre si para poder fazer essa transvaloração de valores. E eu acho que isso está ligado a essa articulação com a terra. E aí você me fala, e o ascetismo, e a elevação. É uma elevação para além do homem medíocre, né, medíocre da praça do mercado, né, da pequena política, né? Grosse Politik tem a pequena política como contra. Então, acho que você dá uma pista. Primeiro, entramos num terreno complexo, né? Não esgoto aqui, é uma coisa que eu estou estudando até no meu postdoc agora com Giacoia, conhece muito bem isso. Então, aí haveria um tipo de ascetismo, de elevação, de ascensão, para além do homem, mas não significa negando os sentidos, negando a terra. Articulado, né, esses afirmadores, acho que 202 de Além de Bem e Mal, esses afirmadores vão dizer o porquê e o para quê do homem. Então, nesse sentido, agora, isso seria a exigência de experimentação com si mesmo, porque vai ter que entrar no limite desse momento nihilista, né, um momento muito grave. Não sei se mais ou menos, né, começa, né, a responder algo que você abre um iceberg, né, um continente aparece aí, né, com a questão da grande política. Só para fechar a resposta com a questão que você levantou, Fernando, só vou lançar aí, criação de ultrapoderosos. Parece, e aí você falou em moderação, parece que, e aqui eu vou citar rapidamente Jean-Paul Klossowski e o círculo vicioso, porque a grande validade de Nietzsche é que ele não alude a um partido político, não alude a uma classe social, não alude a um grupo ou instituição, seria um complô, como fala, um grupo de criadores, de artistas, de experimentadores, que parece que nós teríamos chegado a um momento, uma panela de pressão, de uma mediocrização, e aqui eu lembro a palavra que ele usa, né, ironicamente, que é chineserie. Né, nós estamos num momento um momento de ser como chinos, em que há uma mediocridade universal. Então, parece que tudo haveria uma panela de pressão. Então, esses criadores explodiriam, né, e aí se exigiria o metron, quando a moderação, não é justamente, né, um movimento anarquista, um pular, mas lembro de um dos trechos de grande política, quando ele fala do patos da distância. Ele cita o patos da distância e, novamente, William Shakespeare, né? Ele fala daquele que também consegue congregar, nessa época caótica, um amplexo de impulsos contraditórios. Esse seria o condutor,
Não seria, e aí o Jacó esclarece nesse texto que ele tem sobre a moral como política, né? Que quando Nietzsche elogia o César, os Borgias, o coloca junto com Goethe, o Napoleão junto com... Por quê? Porque aí a ideia de grande estilo, a capacidade, uma época de mediocridade, ter um sentido único. Então, aí voltamos, exige-se um pato de distância, uma moderação, nessa época de caos instintual. Eu não sei se mais ou menos, né, difícil, né? Não sei se...